Sempre Bonita de volta para vocês e agora a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas sofrem no decorrer da vida ou que principalmente tem alguém na família que passa por essa questão, que é o câncer. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho como devemos combater o câncer ou pelo menos como devemos agir quando alguém da família passa por uma situação dessa é a doutora Ana Cleia Santos Andrade, ela que é oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná. E aí a gente vai saber com ela como que a gente pode combater o câncer, né? Que é algo tão complicado e às vezes tão triste na família. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Sempre Bonita. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Que bom, obrigada. Doutora, quando a gente fala de câncer, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, é uma coisa muito impactante, né? Tanto para ela quanto para a família. A gente sabe que é muito complicado lidar, né? Desde o profissional que diagnostica, no caso o médico, o oncologista, até mesmo o paciente. Quais são as informações que as pessoas devem ter para poder combater o câncer? Na verdade, assim, é um conjunto de informações, né? Hoje em dia a gente tem informações desde que vão de condutas, de hábitos de vida, né? Então, assim, a gente combate ao mesmo tempo que a gente evita os fatores de risco para o câncer, Sim. né? Então, assim, quando a gente combate o tabagismo, nós estamos combatendo o câncer. Se a gente pratica esporte, a gente está combatendo o câncer. Se a gente opta por uma alimentação mais saudável, a gente está combatendo o câncer, né? Então, fora essas formas, a gente tem as formas mesmo terapêuticas, que seriam com tratamentos específicos para determinados tipos de câncer, né? Então, mas na verdade é uma somatória de fatores, nunca é um fator isolado, não tem essa resposta isolada de que uma coisa seria específica para poder você combater o câncer, é um conjunto de tudo isso. De várias coisas. Isso, exatamente. E quais são os fatores de risco? Na verdade, os fatores de risco principais são o tabagismo, né, a obesidade, o sedentarismo. São praticamente os fatores de risco que também estão condicionados a outras doenças, né? Então, quando a gente fala assim, combater esses fatores de risco, eu estou combatendo só o câncer, não, eu estou zelando de uma forma geral, porque são os mesmos fatores que combatem também as doenças cardiovasculares, né? Sim. É você evitar alimentos industrializados demais, evitar alimentos que você não conheça a procedência e que tenham bastante agrotóxicos junto. Então, tudo isso são formas de você evitar os fatores de risco e com isso você melhorar a sua condição de saúde do seu corpo para poder você combater o câncer, né? Com certeza, a gente fala muito, a gente vê campanhas publicitárias, né, que abrangem muito esse assunto, mas elas abrangem corretamente, são realmente esclarecedoras? Ou você acha que deveria ter com mais frequência campanhas publicitárias em relação ao câncer, ao combate ao câncer? Eu acho que sim, assim, né? Tanto para o combate, eu falo assim, eu foco muito em detecção precoce, né? Hoje em dia, quando você diz assim, o que é que você consegue curar do câncer? É aquele câncer que você detecta precocemente. Então, assim, claro que quanto mais esclarecido é a população, mais precocemente ela consegue fazer um diagnóstico de uma doença, né? Então, hoje em dia, o que nós oncologistas mais sofremos são com aqueles pacientes que, por preconceito, por tabus de antigamente, eles reservam a doença com medo do que possa ser o câncer vai causar na vida, né? Então, assim, eu acho que o principal mesmo seria a campanha publicitária focar nesse início de doença com a possibilidade de cura e focar nisso como detecção precoce. Porque eu pego muito paciente também que faz assim, não, mas por que eu fiz tudo certinho, eu fiz a mamografia e apareceu o câncer de mama? Por que eu fiz o Papa Nicolau e apareceu o câncer de útero? Então, eu acho que assim, é veiculado muito na mídia que tipo assim, eu fazer o exame, eu me protejo do câncer. Não é isso que acontece. Eu fazer o exame, eu detecto precocemente o câncer do qual eu posso me curar, porque eu detectei precoce, né? Então, é um pouquinho diferente a maneira, porque a gente pega esses pacientes que fizeram a detecção precoce, que fizeram tudo certinho, com um certo grau de culpa. O que foi que eu falhei em fazer a mamografia? Porque eu fiz e o câncer apareceu. Sim, você está entendendo? sim. Por quê? Porque é veiculado como se fosse prevenção. E a medida de prevenção mesmo é qual? A medida de prevenção é você não fumar, é você ter a prática de exercício, é a sua qualidade de vida prévia, de como que você cuida do seu corpo para poder você proteger ele da doença em si, né? Então, assim, a gente tem coisas já atualmente na medicina que podem fazer em relação à prevenção específica, porque a gente tem agora os estudos genéticos
mas assim, de famílias que têm maior risco de câncer, né? Mas ainda não é a grande percentagem da população que tem esse risco, né? O câncer hereditário está relacionado a mais ou menos 15, 20% dos tumores, então não é esse o foco, O né? foco principal. O foco principal não é esse. Estresse também pode desencadear. Estresse também, porque o estresse ele faz com que você tenha uma redução do seu sistema imunológico, então a barreira fica bem tênue para poder você favorecer a atividade do câncer. Ele sozinho, especificamente, ele não causa, mas somado a outros fatores, ele pode desencadear sim. Você veja, você falou em tabu, o câncer ainda hoje ele é considerado um tabu para as pessoas falarem abertamente, eu tenho câncer, eu sofro de uma enfermidade, né, grave como câncer. Existe esse tabu ainda? Muito, muito, na verdade assim, muito. E é muito, e você pode se enganar dizendo assim, é muito, mas está relacionado à pessoa mais assim, antiga, que ainda tem aquele trauma dos parentes que faleceram de câncer sem tratamento. Eu acho que não, é atual mesmo. Você vê pessoas ainda jovens e que têm receio da doença, receio de estar tratando a doença e por isso ser discriminada no trabalho pós-tratamento, que quer trabalhar e está fazendo o tratamento e fica com receio de que não possa trabalhar por causa disso, por causa do olhar de pena, né? Porque sempre tem essa coisa, tipo assim, eu estou tratando, é uma doença tão grave que eu sou digna de pena, e tem ainda aquela associação de doença incurável, né? Apesar de a gente ter o câncer não ser uma doença só, são vários tipos, e a gente tem altos índices de cura do câncer, né? Então ainda tem esse tabu, a gente ainda luta no dia a dia contra esse tabu. E quando o paciente passa e se recupera, que volta para a vida normal, é importante esse apoio psicológico até para vencer esse tabu. Tipo assim, para você tirar da cabeça daquele paciente que assim, ele não tem, ele teve, vai voltando aquilo no passado, que a vida vai seguir adiante. Que a vida Porque, segue. na verdade, esse tabu fica para todo mundo que cuida desse paciente, todo mundo que se relaciona, fica, mas teve o câncer, tem que ter um cuidado especial. E não, né? A pessoa, ela volta depois de um tempo, normal. ela vai voltar à vida normal. É para ela voltar. A intenção de tudo, da detecção precoce, da prevenção, é a gente, quanto mais puder, devolver a pessoa para a vida normal dela, né? Até no tratamento do câncer, que chegou numa fase que a gente não consegue mais curar, a intenção do tratamento também é devolver a qualidade de vida, né, daquele paciente que está tratando. Então, a gente está tentando quebrar tabu, mas assim, isso cai aos poucos, a gente vê isso com outras doenças. A lepra, para quebrar o tabu dela, ela mudou até de nome, ela é hanseníase. É, né? verdade. Então eu acho que o câncer, ele está chegando, assim, primeiro que ninguém esconde tanto quanto antes, né, porque antes era doença escondida, agora ela já é mostrada, né? Mas ainda tem bastante tabu. A gente enfrenta bastante tabu dos pacientes. Eu acredito. E dos familiares. É porque a gente vê que a mídia, ela existe, mas ela não é tão frequente como deveria ser, né? Parece que as pessoas já se acostumaram com isso e parece que não é bonito falar, né? Parece que as pessoas não gostam muito. Em relação à prevenção, né? Já que a gente está falando de mídia, estamos falando do tabu, hoje em dia existe a medicina que ela é genética, você pode pesquisar, você pode prevenir. Como que funciona isso, doutora? Nas famílias que têm o risco genético do câncer de mama ou do câncer de intestino, na verdade, quem mapeia, quem dá o primeiro start para poder você seguir para essa linha é o oncologista mesmo, né? Então, assim, na primeira consulta do oncologista é sempre muito enfatizado o histórico familiar daquele paciente que teve o diagnóstico do câncer. E aí, quando você tem aquele paciente, se você vincula que mais pacientes na família também tiveram um tipo específico, você meio que cruza dados para poder ver qual é o risco daquela família. Então, você tem famílias que têm risco de mutação do BRCA1, BRCA2, né? Que é o BRCA1, BRCA2, que são mais propensas ao câncer de mama. Então, você pode destinar esse paciente para um estudo oncogenético. Hoje em dia nós já temos oncogeneticistas, né, que são médicos que são especializados nesses estudos genéticos, em fazer mapeamento de risco, com estudo amplo genético até dentro do país, que antes a gente tinha que mandar essas amostras para fora para poder fazer, e hoje em dia a gente já consegue fazer isso. Isso já é disponível para câncer de mama, alguns tumores do trato gastrointestinal também. Aí a gente tem
na verdade, é um manejo diferenciado para essas pessoas. Então, por exemplo, famílias que têm um risco maior de câncer de cólon, o que a gente preconiza para a população normal é fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos, né? Para os que têm esse risco, eles são individualizados, a depender da síndrome, a depender da característica da mutação genética daquela família. Então, isso é uma forma de agir que provavelmente vai ser mais comum para o futuro, né? Isso está chegando cada vez mais para perto da gente. Tomara, né? Tomara que mais pessoas possam se beneficiar desses estudos e aí prevenir a doença em si. Quando a gente fala da doença, a gente fala de câncer de mama, câncer do colo do útero, a gente pensa muito na mulher. Como que a mulher, ela se porta em relação à doença? Isso é uma coisa que a globalização mudou e melhorou bastante, né? Hoje em dia, a mulher que chega na consulta, ela chega preocupada não só com o tratamento, mas preocupada com a estética e como que ela vai ficar depois. E as técnicas têm ajudado bastante em relação a isso. Então, hoje em dia, o diagnóstico precoce, ele possibilita que uma mulher faça uma cirurgia para remover o câncer e reconstrução imediata da mama. Então, você já tira aquele trauma que é para a feminilidade dela, né? Então, a sexualidade dela ficaria afetada se a gente não tivesse esse recurso, e hoje em dia a gente já tem. Durante o tratamento, a queda de cabelo mesmo, que é um dos tabus, ela está amenizada, você tem mais grupos de apoio, as pessoas se expõem mais para dizer, eu já passei por isso e eu vou te ensinar como, né? Então é mais frequente na internet, apesar disso não estar na mídia, na TV, mas na internet você consegue encontrar muito mais essas ONGs, essas mulheres que sobreviveram ao câncer e que estão ali para passar dica para quem está passando por aquela parte. Que não precisa morrer de atividade sexual, não precisa morrer de não se maquiar, de não fazer as unhas, entendeu? Então, tirar esse trauma e amenizar durante o tratamento, que é permitido e incentivado pelo oncologista. Sim, eu acho que deve ser muito bom, até porque o que acontece? Se a mulher está com uma autoestima, eu digo no geral, qualquer pessoa que sofre de câncer, ela vai se sentir muito melhor, né? A gente vê aí, comparando, se por exemplo eu estou estressada, eu vou, caminho no shopping, eu faço alguma coisa que eu gosto, aquele estresse ele vai embora. A mesma coisa em relação à doença, se a pessoa se ocupa com algo que faz ela se sentir bem, aquilo vai amenizar, não ameniza, doutora? Com certeza que ameniza. A gente faz de tudo para que essa rotina seja quebrada de uma maneira suave, não assim drástica, deixar o paciente recluso pensando só na doença, né? Então mostrar que tem uma fase que você precisa ficar mais recluso, mas que a maior parte das vezes você pode estar livre. Tem pacientes que combinam, tipo assim, fazer o tratamento quimioterápico perto de um período que ele possa se recluir, mas que possa voltar ao trabalho na segunda. Então tem paciente hoje em dia que faz quimioterapia e que trabalha, né? Então isso antigamente não era visto. Você achava que aquele paciente que trata do câncer, aquele paciente estava em casa, acamado, tomando todas as medidas de precaução, porque poderia ser contaminado por qualquer coisa, né? Hoje em dia não é mais assim. Graças a Deus, né? Você estava falando em cabelo, aí me fez lembrar uma questão. A gente já viu várias personalidades que já tiveram, né, situações como essa de estar com câncer. Vou citar um exemplo do Giannichini. Então, o cabelo dele era liso e ficou ondulado. Também tem uma conhecida minha que teve câncer de mama, graças a Deus está bem. Ela também tinha o cabelo liso e fez a quimioterapia e voltou com o cabelo bem ondulado. Qual que é a diferença? O que acontece na genética da pessoa quando ela passa por esse tratamento para mudar essa questão do formato do próprio cabelo? Na verdade, assim, a quimioterapia em si, ela não dá o padrão genético, não vai mudar. Na verdade, o que acontece, eu sempre brinco com os pacientes quando me perguntam se o cabelo vai nascer liso ou cacheado, eu digo assim, tenta falar com sua mãe para lembrar como que você era na foto de bebê. Porque o cabelo que nasce parece o cabelo de bebê, é aquela mesma lanugenzinha de bebê. E assim, os que são cacheados e têm a paciência de esperar, boa parte das vezes o cacho cai para a ponta e volta a ser aquele paciente que tinha o cabelo liso dele normalmente. O que acontece é que assim, isso é uma pessoa adulta. Imagine você aguentar tudo que uma criança aguenta de cachinhos e tudo naquela época do cabelo mais rebelde, o adulto não vai aguentar. Então ele acaba intervindo nesse processo. Uma outra coisa que acontece muito, a gente fala de cabelo, a gente esquece, mas essa mesma lanugem, no neném não aparece aquela lanugenzinha que é aqui do lado? Então assim, eu advirto muitos pacientes que não raspem, porque aparece no adulto que começa a crescer cabelo também uma leve lanugenzinha do lado.
E para mulher que já tem aquela coisa da depilação para tirar buço, tirar tudo, às vezes você vê mulher que raspa. E aí sim, fica crespo, fica endurecido, que nem qualquer pelo que você começa a fazer trauma desde precoce, ele vai ser um pelo mais grosso. Então né? o ideal é deixar crescer, sair E naturalmente. aguardar para ver mais ou aguardar. menos como que vai o cabelo, hidratar, cuidar, as coisas de estética que a gente tem hoje em dia, para esperar Sim. ver o que o cabelo vai ser um pouquinho mais para frente. Às vezes você se precipita, né, pensando assim, ah não, ele nasceu cacheado, vai ser cacheado sempre. Às vezes não, ele só vai crescer, ficar com o fio mais forte, porque ele nasce com o fio bem fininho mesmo. É gostoso passar a mão na cabeça de quem está nascendo cabelo depois de quimioterapia, sabe? Mas assim, não é uma regra, não existe essa regra, sabe? Era liso, nasce cacheado, não era cacheado, vai nascer liso. Entendi. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Exatamente. Quais as dicas que você deixa de prevenção e até mesmo de cuidado, mesmo a pessoa estando com o câncer, né? No dia a dia, exercício físico, alimentação, o que você pode estar indicando, doutora? Eu brinco que hoje em dia é um luxo a gente manter uma alimentação saudável. Então, assim, o que eu indico mesmo é assim, bastante fruta, bastante legume, uma alimentação balanceada mesmo. Para quem está em quimioterapia, isso é importante, para quem está fora também, comer de 3 em 3 horas faz com que seu metabolismo funcione melhor, né? Tomar bastante líquido, isso é bom para quem está com câncer e quem não está também, Sim. porque hidrata bastante a pele. Prática de exercício, para você ter uma ideia, os estudos estão favorecendo, cada vez mais você vê estudos em congressos internacionais de oncologia, comparando o quanto que prática de exercício pode fazer de diminuir a chance do câncer voltar no paciente que teve câncer, né? Um desses estudos foi inclusive plenária de congresso internacional, mostrando que você fazer pelo menos 1 hora de exercício aeróbio diário, 5 vezes na semana, te protege tanto quanto tomar um comprimido antineoplásico. Isso é muito importante. Então, assim, mas é muito importante, mas é muito difícil. A gente fala para fazer e sempre tem um porém, sempre tem um porquê, porque eu trabalho, porque... Não dá Acho tempo. que a gente tinha que... Se você diz assim, o que é que tem que fazer? Troca o dinheiro que você compra o comprimido para poder você pagar um lugar que você faça um exercício físico, que não especificamente precisa ser academia. Porque tem também isso, né? Eu não faço porque eu não gosto, porque é academia. Tem dança, tem esporte judô, tem karatê, arte marcial de uma forma geral, contanto que você esteja se movimentando. Isso é importante, né? Eu acho que isso é uma das coisas. E tabagismo não tem nem o que falar, né? A gente tem que parar evitar o tabagismo. Contatos, doutora, para quem viu a nossa entrevista, eu acredito que gostou, principalmente pessoas que já estão com câncer, aí são os conselhos da doutora. Não sinta pena de você, pelo contrário, tenha orgulho de você, né? Da tua força, da tua vitória, de você estar aí. E principalmente procure se exercitar, procure fazer algo que você goste para trabalhar também a tua autoestima. Contatos para que as pessoas possam estar buscando você, queiram mais, digamos, tirar dúvidas e também sugestões, doutora, como que essas pessoas fazem? Na verdade, só entra em contato com o IOP, né? Instituto de Oncologia do Paraná. A gente tem a matriz na Matheus Leme e além da Matheus Leme tem a unidade Oncoville e eu atendo lá nas 2 unidades. De segunda a sexta eu estou por lá, então assim, não dá para poder... É muito difícil não me achar, né? É bem tranquilo. Doutora, adorei a nossa entrevista, muito obrigada. Você é um Obrigada amor você. de pessoa. E você não sai daí que a gente já volta, vamos falar aí da convivência feminina, né? Que às vezes é um pouco difícil, às vezes fácil, você já vai saber um pouquinho mais e as dicas que a gente deixa para você. Não saia daí.